Abre tua Bíblia em Filipenses 4. Eu vou falar sobre alegria. A gente vai conversar sobre alegria e eu falei para o pastor Ed e para a pastora Kristen. Essa pregação vai ser mais um testemunho do que uma pregação em si, mas a gente vai aprender juntos, vamos ouvir o Senhor juntos. E Filipenses 4 sempre foi uma passagem que falou muito comigo. Antes de casar, eu lembro que em 2004, 2005, eu fui para uma igreja lá em João Pessoa, uma cidade do nordeste do Brasil, e eu participei de um estudo sobre Filipenses. E sabe algumas coisas que nós experimentamos no culto ou em uma pregação que marca a vida de você? E você não consegue esquecer nunca? Era aquele estudo e Filipenses sempre me chamou a atenção, sempre marcou muito a minha vida. Inclusive Filipenses 4, que é o que nós vamos ler agora. E quando eu conheci o Lucas, quem aqui sabe ou lembra o que era Orkut? Mais de 30 anos, né? Ou menos de 30 não vai lembrar. Ou mais de 40. E eu era tão crente que Filipenses 4 e 5 estava... Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos com coisa alguma. Estava no meu Orkut. No meu MSN. Lembra do MSN? É, meu Deus do céu. Mais de 40 anos. O meu MSN, eu era tão crente que estava Filipenses 4, 6. Então, Filipenses sempre foi um livro que falou muito comigo. E quando a gente precisou anunciar para a igreja, e tudo foi feito de uma maneira muito por Deus. Nós sabíamos que a verdade precisaria vir. Nada foi feito sem que eu estivesse junto nessa decisão. Foi debaixo de oração, foi debaixo do Senhor, foi debaixo de muito temor e de muito amor pelo corpo de Cristo e pelas vidas. E não sei se vocês sabem, mas teve uma quinta-feira que teve uma assembleia na igreja. Nós anunciamos para a nossa igreja, para o corpo de Cristo. E como é importante a nossa igreja saber antes de qualquer pessoa. Vocês precisavam saber. E naquela assembleia eu fiz um pronunciamento. Depois que o Lucas confessou, oramos por ele. E eu fiz um pronunciamento. E o último versículo que eu li no meu pronunciamento também estava em Filipenses 4. E por isso eu quero dividir com vocês aquilo que o Senhor me ensinou em Filipenses 4. Então, vamos ler juntos. Filipenses 4, do 4 até o 13. Diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ponto. Não é uma pergunta. É uma ordem. Não é uma sugestão. Ele está falando, alegrai-vos. Muda essa cara. Alegrai-vos. Muda esse coração. Alegrai-vos. 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E foi assim que eu terminei o meu pronunciamento. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando eu comecei a orar sobre a pregação daqui, o Senhor me falou, tá, dia 24 de outubro, uma semana depois de que tudo aquilo aconteceu, eu estava em João Pessoa, na casa da minha mãe,
No dia 26, na verdade, eu estava assistindo o culto da Zion, que o pastor Teófilo estava pregando sobre poda. E eu falando, Senhor, pensa numa poda grande. E depois de uma grande poda, veio o quê? Uma grande colheita. Eu falei, em nome de Jesus, vamos produzir fruto em nome de Jesus. Na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da igreja. Em nome de Jesus, inclusive na vida do Lucas. Que haja fruto em toda essa dor. E naquele domingo eu estava assistindo o culto do pastor Teófilo, estava vendo ali a Zion, e o Senhor me falou, escreve um diário. E eu falei, nossa, é verdade, eu preciso escrever, até porque hoje em dia, né, com tanto fake news, vai saber o que vão contar. Eu falei, eu preciso escrever para os meus netos, para os meus bisnetos, para a próxima geração, entender o que foi que aconteceu na nossa família. E eu comecei a escrever esse diário. E montando a pregação, o Senhor me pediu para eu compartilhar com vocês pequenos trechos do meu diário. Enquanto eu prego, posso? Sim. Gente, o apoio já deixou um monte de lenço aqui. Vocês são demais. Mas, ó, eu tô de parabéns. Senhor, obrigada. 6 de novembro de 2025. Ontem, dia 5 de novembro, era para eu estar partindo em uma viagem para comemorar o nosso aniversário de casamento. 19 anos de casados, onde eu achava que vivia um casamento dos sonhos. Tudo era tão lindo, mas no dia 17 de outubro, eu descobri que não era sincero. Mais de 10 anos de traição, meu Deus. Deus não deixaria isso ir adiante, não com tudo que estávamos vivendo. Melhor uma verdade que machuca do que viver uma mentira. O versículo de ontem no aplicativo da Bíblia foi Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Bibi mandou o versículo no nosso grupo do WhatsApp. Eu tenho um grupo, eu, Mateus e Bibi. Realmente é uma verdade na nossa vida. Eu, Mateus e Bibi estamos indo para uma jornada nossa com o Senhor. Agora Jesus é o sacerdote da nossa casa. Hoje, dia 6 de novembro, vamos embarcar para Lisboa. Um tempo novo. Estava chorando ontem antes de dormir e o Senhor me lembrou de Salmos 35. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Passou. A gente é humano, gente. É incrível ver como o Senhor está constantemente falando durante todo esse processo. Hoje de manhã acordei bem cedo, não consegui dormir mais. Vi o versículo de hoje no aplicativo da Bíblia. Que grata surpresa. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Obrigada, Senhor, por falar comigo. A alegria veio pela manhã. Obrigado. A alegria veio pela manhã não como a solução de todos os problemas. A alegria veio pela manhã porque o Senhor se fez presente no meio da tribulação. E o tema da mensagem de hoje é justamente esse. A alegria vem pela manhã. E a gente precisa entender, antes de eu entrar no ponto 1, precisamos entender o que é alegria na Bíblia. Alegria, ela não é só um sentimento. É muito fácil ficarmos alegres com um bom restaurante, um presente. Vamos ficar alegres. Pessoas cristãs e não cristãs, elas vão sentir alegria. Agora, o que é a alegria do cristão? Quando a gente abre em Gálatas 5, 22, que Paulo fala sobre o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é o quê? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 características de um único fruto. Então, a alegria, ela é produzida pelo Espírito Santo. A alegria é algo que vem de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro.
Ou seja, a alegria não é circunstancial. Ela é essência. A alegria vem de dentro. Por isso que Paulo está falando para a igreja de Filipenses, alegrai-vos. Paulo estava preso. A igreja estava sofrendo com aquela prisão. E Paulo fala, alegrai-vos no Senhor. Porque nós sabemos, nesse mundo vamos ter aflição. Mas precisamos ter bom ânimo, coragem, porque o Senhor venceu o mundo. Por isso que nós podemos nos alegrar nele. A nossa alegria precisa estar nele. Nós precisamos produzir alegria. Quem aqui, assim como eu, derramou muita lágrima em 2025? Levanta a mão. Bem alto. Turma, olha só. Isso aqui é uma igreja unida, não é verdade? Todos nós juntos. Aleluia. Choramos em 2025. Talvez alguns como eu tenham chorado. Até agora. Mas, fala comigo, mas você não é triste. Fala assim, eu não sou triste. A alegria faz parte da tua identidade. Eu sou alegre e tenho momentos de tristeza. É completamente diferente de você ser triste. Como cristão, nós precisamos ser alegres no Senhor. Só que nós precisamos entender que a alegria é fruto. E fruto vem de maturidade. Fala comigo, maturidade. Uma árvore pequenininha, ela não vai, só se for um bonsai, né? Que ela é ali manipulada para produzir fruto mesmo pequena. Mas naturalmente uma árvore ela precisa de amadurecer para gerar frutos. Então o fruto do Espírito Santo ele vem de uma maturidade espiritual. Quanto mais maduro espiritualmente você for, mais você vai produzir fruto do Espírito. Então, a alegria da Bíblia, a alegria do Senhor, é uma alegria que ela é gerada, produzida. E os 4 pontos que eu quero trazer hoje para vocês é como? Como que nós podemos gerar esse fruto? Porque é fácil falar, alegrai-vos. E você fala... Eu lembro quando as crianças eram pequenininhas que ficavam resmungando, sabe? Não sei o que. Eu falei, a Bíblia fala que a tristeza faz a gente adoecer. Então eu vou dar o remédio da alegria. Aí eu tinha um pouquinho de vinagre com água. Dava uma colherinha para eles. Eu falei, pronto, aí eles... Era a alegria que vinha de fora para dentro. Porque eles não tinham maturidade espiritual. Nós somos maduros espiritualmente, em nome de Jesus. E nós precisamos entender dessa produção de alegria de dentro para fora. Agora, como? E aí, quando nós lermos o versículo 5, a gente começa a entender o como nós vamos produzir alegria. E uma coisa que eu quero declarar aqui nesse púlpito para 2026... é que em 2026, a Zion vai ser conhecida como a igreja que produz alegria. Em nome de Jesus. Nós não nos movemos por circunstâncias. Nós nos movemos por propósito. E o nosso propósito está no Senhor. Por isso, nós somos alegres. Fala para a pessoa do celular, chacoalha ela assim e fala assim, você é alegre. Somos alegres, em nome de Jesus. Quando nós lemos aqui Filipenses 4, 5, vocês estão comigo? Filipenses 4, 5 diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Precisamos entender que Paulo estava falando para a igreja de Filipenses, Paulo estava preso, a igreja estava triste, e ele fala, olha... seja a vossa moderação. Tem versões que falam amabilidade. Mas a palavra original para moderação é equilíbrio, ser dócil. O que significa isso? No momento de dor, no momento de tribulação, no momento de vendaval na sua vida,
Você não vai pegar seu Instagram e sair postando, porque fulano fez isso, não sei o que, não. Você não vai se descabelar na frente de todo mundo. Você tem maturidade espiritual. Seja a vossa moderação. Equilíbrio conhecido diante de todos os homens. Paulo está falando, igreja, vocês não vão se desesperar. Por quê? Perto está o Senhor. O Senhor está perto de mim, o Senhor está perto de você. Não tem necessidade. Tem vontade? Ah, tem, né? Vontade a gente tem de gritar, de xingar, de se descabelar. Mas você não foi chamado para viver a sua vontade. Você não faz tudo o que você tem vontade, não é verdade? Nós vamos submeter a nossa vontade ao Senhor. E Paulo fala, todos os homens, ou seja, cristão ou não, eles precisam conhecer a tua moderação. E quando eu fiquei sabendo, naquela sexta-feira, dia 17 de outubro, veio o versículo de Tiago 1,19. Portanto, sejamos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Esse versículo, ele gera moderação na nossa vida. Porque você pode até ter vontade de falar, mas você vai segurar. Você pode até começar a sentir raiva, mas você vai se controlar. Quando as crianças estavam em casa, elas eram pequenininhos, eu imprimi uma corujinha com esse versículo, Tiago 1,19, e eu chamei a coruja de Tiago. Então, quando eles começavam, eu falei, epa, vai lá pro quarto e conversa com Tiago. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. E naquela sexta-feira era como se eu já estivesse falando para mim. Opa! Vai conversar com o Tiago. Não, ele não falou isso, mas eu sabia que era importante ser pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para irar. Porque perto está o Senhor. Não sei quantos aqui já passaram por uma tribulação, por um vendaval, por uma dor. É difícil você perceber que o Senhor está perto. Por isso eu quero que você abra agora em Mateus. Abre comigo. Mateus 8, 23 a 26. E nós vamos ver aqui os discípulos no meio de uma tempestade. Se Paulo precisou falar para Filipenses que o Senhor estava próximo, perto está o Senhor, é porque eles não estavam percebendo. Ou eles precisavam ser relembrados de que o Senhor estava perto. E quando a gente vê aqui Mateus 8, 23 a 26, diz: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Vocês estão comigo? De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. A tempestade, ela chega de repente. Você não espera. Naquela sexta-feira, dia 17 de outubro, eu cheguei naquela sala. O pastor Teófilo e a pastora Júnia falaram que queriam ter uma reunião comigo e com o Lucas. E eu fui para aquela reunião. Gente, eu achava que eu ia ser enviada para alguma Zion. Eu falei, nossa, vamos ser enviados para alguma Zion. Ou é sobre o projeto para 2026. Vamos receber vários pastores na nossa igreja. Então, o Theo e a Júnia querem falar sobre como que vai ser o ano de 2026. Eu pensei em muitas coisas, menos numa tempestade. E aí, de repente, pá! Vem aquele vento e a destruição, e aí você não consegue enxergar mais nada. Você não consegue ver mais nada, você não consegue sentir mais nada, só dor. E aqui os discípulos, eles estão com Jesus no barco. E vem a tempestade, porém aqui fala que Jesus dormia. Muitas vezes, quando nós estamos enfrentando tempestades, a sensação que nós vamos ter é que Jesus está dormindo. Mas Jesus está no barco, ele está perto. Ele está lá. E olha o que acontece. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Drama, mas bora. Ele perguntou:
Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus estava no barco. Jesus já tinha feito milagres. Eles sabiam, ou deveriam saber quem era Jesus. Mas eles viram, ou eles perceberam que Jesus estava dormindo. Jesus não estava lá vendo a tempestade. Meu Deus, meu Pai. Ele estava descansando. O medo, ele é o oposto da fé. Quanto mais fé nós temos, menos medo nós vamos sentir. Por isso que Jesus fala, homens de pequena fé. Jesus está falando, vocês não lembram quem eu sou? Vocês não sabem quem eu sou? Era para vocês estarem tranquilos no meio da tempestade. Só que Jesus estava dormindo. Quando nós estamos no meio da tempestade, naquela sexta-feira, e nos dias seguintes, a sensação que eu tinha é que eu estava realmente numa tempestade, onde você não consegue ver, nem sentir. E eu lembro que na sexta-feira à noite, eu fui dormir chorando. E eu falava assim, Deus, por favor, eu só preciso de um abraço. Jesus, por favor, só aparece aqui, só me dá um abraço. E eu não sentia nada. Eu não ouvia nada. Eu falava, Deus, eu ensinei tanto que a gente não se move por sentimentos, mas eu estou me sentindo sozinha. E eu falava, eu não posso me mover por sentimentos. Eu preciso crer que o Senhor está perto. E quando a gente está no meio da tempestade, parece que é uma briga daqui com aqui. E aqui está tentando falar, e aqui está tudo bagunçado, e aqui está tudo machucado. E eu falava, Deus, cadê o lenço? Deus. E eu achava que naquele quarto eu ia ver uma nuvem de glória. E Jesus ia aparecer, ia me colocar no colo, ia falar assim, filha, vai ficar tudo bem. Você cria expectativas. E eu estava criando expectativas em algo que aparentemente era bom. Mas nada. No sábado de manhã, eu acordei e eu falei, tá, eu preciso ler a Bíblia. Bom, né? Falei, deixa eu fazer devocional. Não tinha conseguido dormir, acordei não, né? Não dormi, levantei. Não consegui dormir aquela noite, levantei e fui fazer o devocional de Charles Spurgeon, que era um devocional, um livro que nós temos em casa, que inclusive o Mateus ganhou, e estava ali aquele devocional. Eu falei, deixa eu ler o devocional de hoje. Quando eu abri o devocional daquele dia, 18 de outubro, o devocional da manhã, no devocional de Charles Spurgeon tem o devocional da manhã e da noite. O devocional da manhã estava falando sobre Saul, que era melhor obedecer do que sacrificar. E no devocional da noite, estava falando sobre o poder da oração. E eu falava, Deus, eu quero orar. Eu quero fazer aquelas orações lindas, sabe? De ficar orando e tudo. Mas eu não consigo. Eu só conseguia falar, Deus me ajuda e Jesus me ajuda. É as únicas duas coisas que eu conseguia falar. Eu falava, eu não consigo orar. Eu não conseguia colocar nenhuma música de adoração em casa. E eu falava, eu sei que eu tenho. E eu sei que eu preciso fazer isso. E eu sei que o Senhor está perto, mas eu não consigo ver, eu não consigo sentir. E eu estava terminando de fazer o devocional e nessa minha oração, sei lá do que, com o Senhor, o pastor Eri me manda uma mensagem. E ele me pergunta, Jaque, como que tá? Como que foi a noite? E ele falou, olha, eu estava fazendo devocional agora e o Senhor me falou sobre Saul. Quando ele falou isso, eu falei, Deus, eu tô te ouvindo? Não, sério. Sabe quando você está no meio de uma tempestade, você não consegue mais nem achar Jesus. E o meu medo era dele estar longe. Eu falava, Senhor, o Senhor está longe. O Senhor não está aqui. E quando o pastor Eri falou sobre Saul naquela hora, e ele continuou falando, e foi muito poderoso, mas eu só conseguia me alegrar em saber que Deus estava perto, mesmo chorando. Faz sentido, gente? E aquilo me trouxe alegria.
Gerou alegria por saber que o Senhor estava perto. E quando a gente vê os discípulos aqui, eles estavam com Jesus fisicamente no barco. E mesmo assim eles sentiram medo. Então, o medo ele pode vir na nossa vida, mas ele não pode nos dominar. Ele não pode roubar a nossa fé. Por isso que nós precisamos procurar onde Jesus está. Nós precisamos ver onde Jesus está. Então, a tempestade, ela chega de repente. Mas o Senhor também chega de repente para nos socorrer. Em pequenos momentos assim, que de repente você percebe, opa, o Senhor está aqui. E Mateus, você não precisa abrir, mas eu tenho algumas passagens aqui que falam sobre o de repente de Jesus. Ou de repente do Senhor. Mateus 28:9 diz, de repente Jesus as encontrou e disse, que é na ressurreição de Cristo. Aquelas mulheres estavam chorando porque Jesus tinha sumido. O corpo de Jesus tinha aparentemente sido roubado. De repente Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Atos 2:1-2 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Atos 16:25-26 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. Isso depois de eles terem apanhado, serem machucados, feridos. Poderiam estar chorando em posição fetal. Não estavam, escolheram adorar. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Atos 16 foi quando a igreja de Filipe começou. Paulo escreve para Filipenses, e em Filipenses estava Lídia. A jovem liberta do espírito de adivinhação estava ali em Atos 16-18. A família do carcereiro, Atos 16:27-34. E Paulo estava preso. Ele foi preso várias vezes. E a igreja, Paulo está falando para a igreja, alegrem-se no Senhor. Perto está o Senhor. E hoje o Senhor está falando para mim e para você. Alegre-se no Senhor. Perto Ele está de nós. Amém, gente? Nós precisamos ter essa certeza todos os dias da nossa vida. E aí foi quando isso aconteceu no sábado e eu falei, tá bom. Eu preciso ver o Senhor perto. Eu preciso perceber o Senhor perto de nós. Eu contei aqui na palavra de oferta em dezembro. Não sei se alguém estava aqui nesse domingo. E na palavra de oferta eu conto que eu estava saindo de casa no carro com as crianças. E ao sair no carro eu coloco uma música pela primeira vez e toca Firme Fundamento. Que Jesus é o nosso firme fundamento. Que pode vir a tempestade, mas Ele não vai falhar em nos guardar. E aquilo para mim foi de novo o Senhor mostrando, eu estou perto. E nós agradecemos ao Senhor e vem essa alegria sobrenatural na nossa vida. Uma alegria de dentro para fora. E de lá nós fomos para João Pessoa, de João Pessoa nós pegamos o voo em Recife para cá. Quando eu cheguei em Recife, o pastor Veiga, da Zion Recife, foi nos receber, nós almoçamos com ele. E eu tinha dito para as crianças, antes dessa nossa saída de casa, eu falei, olha crianças, o papai ele está indo no processo dele, o Lucas está lá na África no processo dele com o Senhor. E eu falei, agora somos eu e vocês e o Senhor como nosso sacerdote. O papai, ele cuidava de todas as finanças, né? Eu vivia em casa, eu já falei aqui, brincando algumas vezes no workshop de família, nós vivíamos em casa um workshop. O meu marido work e eu shopping. Muito bom. Mulheres recebam. Em nome de Jesus. Só que assim, eu não me preocupava em como pagar as contas, enfim, não tava. O Lucas gostava de fazer isso e estava tudo bem. E eu falei, agora não, agora é a mamãe, o Senhor é o nosso provedor, a Zion tem cuidado de nós assim de uma maneira
tão maravilhosa, que eu me sinto tão honrada e tão amada, tão cuidada por eles todos. E eu falei, mas nós precisamos nos organizar. E eu falei para as crianças assim, ó, nós vamos juntar dinheiro para 2 coisas. O Mateus completa 18 anos em abril. Eu falei, Teu, nós vamos juntar dinheiro para a carteira de motorista e nós vamos juntar dinheiro para comprar a nossa casa. Bem igual, né? O valor tá ali. Mas eu falava para eles, olha, se Deus der a carteira de motorista, Deus vai dar a casa. Porque a quantidade é indiferente para o Senhor. O que é o valor de uma casa, o valor de uma carteira, o valor de um carro? Não. Eu falei, se ele der um, ele dá o outro. Amém? Vocês estão aprendendo? Amém. Aí fomos para Recife, o pastor Veiga foi almoçar conosco e o Veiga falou assim, ô Mateus, quantos anos você tem? Aí o Mateus, tio, eu tenho 17. Ele, quanto que você faz 18? Aí o Mateus fala, eu faço 18 em abril. Ele, o tio vai te dar a tua carteira de motorista. O Veiga agora tá devendo, tá todo mundo sabendo. E naquela hora, assim, eu falei, nossa, obrigada, tal. Quando voltamos pro hotel com as crianças, eu falei para as crianças, eu falei, olha só, olha como Deus, ele é perfeito. E ele ouve até as nossas pequenas conversas. O Senhor já é o sacerdote da nossa casa, ele já providenciou a carteira de motorista. Agora estamos esperando a casa. Pronto. Mas essas coisas pequenininhas, nós precisamos ser intencionais em ver o Senhor perto da gente. Porque Ele está perto. Então, o primeiro ponto é justamente isso. Nós precisamos lembrar que Jesus está perto. O Senhor está perto. Quando nós lembramos disso, nós começamos a produzir alegria. Isso começa a gerar paz. Então, a alegria, ela enfraquece quando o foco está nas circunstâncias. E a alegria se fortalece quando lembramos que Cristo está perto. Então, repete comigo assim, o Senhor está perto. Às vezes a gente precisa falar pra gente, né? Tipo, o Senhor está perto, o Senhor está perto, o Senhor está perto. Vários momentos da minha vida eu ficava, o Senhor está perto, o Senhor está perto. Eu não estou sentindo, mas eu sei que o Senhor está. Agora vamos para o versículo 6, entender um outro ponto importante de como gerar alegria. Versículo 6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo, ele não fala aqui para parar de ser ansioso. Ou para parar de ser ansioso, não. Para parar a ansiedade. Não seja ansioso. Ele não fala isso. Ele fala, não andeis ansioso. E não só Paulo fala isso, mas Jesus também nos ensina a não andarmos ansiosos. Então, abre tua Bíblia agora em Mateus 6, 25 a 34. E aqui, Mateus 6, Jesus ele vai nos ensinar do porquê nós não precisamos e nós não devemos andar ansiosos e para onde nós temos a solução para a ansiedade. Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o alimento? E o corpo mais importante que as vestes? Até aqui. Jesus, ele fala, não andeis ansiosos também. Então, você pode até ter ansiedade, mas você não é uma pessoa ansiosa. Em nome de Jesus. Como eu falei antes, eu posso ter momentos de tristeza, mas eu não sou triste. É a mesma coisa que o Senhor está falando aqui. Não andes, não carregue a identidade de ansiedade com você. E quando a gente continua lendo Mateus 6, Jesus fala, olha para os lírios do campo. Olha para as aves do céu. E eu acho isso lindo demais, porque ele não manda olhar para frente. Porque na frente eu encontro meus amiguinhos. Aí eu comparo. Aí eu falo, ai Senhor, essa pessoa nem buscava tanto o Senhor e tem tudo isso. Eu morro de buscar e não tenho. Sabe assim, eu
Ele não manda você olhar para frente. Ele manda você olhar para o lírio do campo. Por quê? Você veio do pó da terra. Ele te fez. Ele manda você olhar para as aves do céu. Quem está no céu? O nosso Deus Todo-Poderoso. E ele fala, olha para quem te fez. Olha para aquele que está assentado no alto e sublime trono, que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Quando você alinha os teus olhos, a ansiedade começa a diminuir, porque você começa a perder o controle. Ansiedade nada mais é do que você querer controlar algo que você não consegue. É tentar resolver um problema que você não consegue. É imaginar como vai ser uma reunião que você não sabe. É tentar resolver a vida do outro, que você não tem capacidade nem de contar, manter os cabelos na sua cabeça, não é verdade? Você não consegue nada. Você não consegue controlar nem o seu corpo. Então nós precisamos entregar a nossa ansiedade ao Senhor. Entregar o nosso controle ao Senhor. E isso vai diminuindo a nossa ansiedade. E quando nós lemos em Filipenses 4, 6, Paulo fala, não andeis ansiosos, porém você tem que fazer o quê? Apresente ao Senhor as suas petições, as suas orações, com petições e súplicas. Agora tem um segredo, dando graças a Deus, tá? E ações de graças, não tá na Bíblia de vocês? O que significa isso? Tá bom, Senhor, eu vou trocar a minha ansiedade por gratidão. Eu preciso encontrar motivos de gratidão no meio da minha petição. E quando nós estamos passando por uma tempestade, a tendência é os nossos olhos olharem para o que a tempestade está destruindo. Mas nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor está protegendo. Na tempestade, a tendência é a gente olhar para o que está sendo destruído. Mas precisamos enxergar o que o Senhor está mantendo. O que o Senhor está protegendo. O que o Senhor está guardando. O que o Senhor está construindo. E quando nós conseguimos enxergar isso, isso gera gratidão no nosso coração. E isso vai trazer o que Paulo chama da paz que excede todo o entendimento. Você conhece alguém que tem paz e é triste? Não, se você tem paz, você automaticamente produz alegria. É a mesma coisa de você não ter paz. Você tira a paz, você coloca tristeza. Vocês estão comigo? Então, gerar motivos de alegria no meio de uma tempestade é fácil, gente? Te prometo que não. Mas quando nós estávamos ali no meio daquela tempestade, que o Senhor me lembrou de Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos. Por quê? Porque eu comecei a pensar, meu Deus, tá bom, o que vai ser? Como que vai ser esse processo? Quanto tempo vai durar? E os meus filhos? E as crianças da igreja? E os adolescentes? E os jovens? E você começa a pensar, e aquela ansiedade, ela começa a vir. E aí eu lembrei, não, eu preciso suplicar com ações de graças. Então o que eu posso agradecer? E eu comecei a agradecer. Comecei a agradecer que o Senhor nos fez enxergar aquilo antes de a gente descobrir, talvez por redes sociais. Imagina a dor que seria de nós descobrirmos, porque o Teófilo chamou o Lucas numa sala, porque tinha um vídeo dele parado em uma boate. Eu não estou nas redes sociais, mas óbvio que eu sei que devem ter falado um monte de coisas. Mas ele estava parado numa boate. E ali naquela conversa o Teófilo confrontou o que um pastor estava fazendo naquele lugar. E ali o Lucas contou que realmente tinha ido lá. E ele confessou e o Teófilo começou a perguntar, e o que mais? E eu lembro que quando o Teófilo perguntou assim, Lucas, você traiu sua esposa? Eu tinha certeza que o Lucas ia dizer que não. Porque ele era um homem temente a Deus. Ele era um pastor de uma igreja. Nós não brigávamos, nós estávamos indo viajar para comemorar 19 anos de casados. Os meus filhos nunca viram a gente brigar. Então eu tinha certeza que ele ia falar que não. E daí ele fala que sim. E cada coisa que ele ia contando era como se meu coração fosse se quebrando
cada vez mais. Até que eu olhei e eu falei assim, meu Deus, o Lucas ia pro inferno. Eu ia chegar um dia no céu com as crianças e eu não ia encontrar um pastor que fez tanta coisa boa, mas que não tinha o seu coração alinhado com o Senhor. Estava em um pecado profundo. E naquela hora, eu comecei a falar, Deus, eu sei que é a coisa mais difícil que nós estávamos passando, mas é melhor uma verdade que dói, que liberta, do que uma pessoa ficar aprisionada no pecado o resto da vida. E eu falei, Deus, o Lucas estava indo para o inferno, mas agora ele está tendo a oportunidade de confessar o seu pecado. E a Bíblia fala que é aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E a nossa oração é que ele confessou, que ele deixe e seja alcançado pela misericórdia do Senhor. E naquela hora eu comecei a agradecer. Eu falei, Deus, obrigada porque o Senhor trouxe essa verdade. Obrigada porque ele estava indo para o inferno e agora ele tem a oportunidade de ter um novo nascimento de novo. E ter um encontro com o Senhor. Obrigada porque os meus filhos já são adolescentes. Eles já têm certa maturidade para aguentar tudo isso. Obrigada porque a Jaqueline de mais de 10 anos atrás com certeza não ia aguentar esse baque agora, mas o Senhor me fortaleceu todos esses anos. O Senhor tem sido a rocha forte nos meus pés e na minha casa, porque eu sabia que o Senhor não ia permitir, com tudo aquilo que a gente estava vivendo. Quando eu descobri, eu falei, é lógico que isso ia aparecer. Deus não ia permitir isso ir adiante. E obrigada, Senhor, porque eu fui pego de surpresa, o Eri foi pego de surpresa, a Júnia, o Theo, todos nós fomos pegos de surpresa, mas o Senhor não. O Senhor não foi. O Senhor conhece tudo e todos. E isso gera gratidão, e a gratidão gera alegria e paz. Eu não sei como que vai ser daqui para frente. Mas uma coisa eu sei, eu precisei entregar o controle da minha vida ao Senhor. E deixar com que o Senhor guiasse todas as coisas e se tornasse hoje o sacerdote da nossa casa. Quando nós expulsamos a ansiedade, nós trazemos e entregamos o controle ao Senhor. Então, eu tenho uma história. Peraí. Quando eu cheguei em João Pessoa, antes de partir para o próximo ponto, eu quero falar sobre controle. Quando eu cheguei em João Pessoa, eu estava nesse lugar, obviamente ansiosa, com tudo que estava acontecendo, sem saber. Eu tinha saído da minha casa rápido, porque eu falei, Theo, a gente vai anunciar na sexta-feira de manhã. Eu só queria uma coisa, eu não queria estar em São Paulo quando saísse esse anúncio. Ele falou, concordo com você. E aí fomos para João Pessoa, ficar na casa da minha mãe. Cheguei lá dia 24 de outubro, no dia do aniversário da minha mãe. E ela me acolheu com muito amor. Choramos juntos. E eu falei, mãe, Deus está no controle de todas as coisas. E ela sabe também. E ela falou, filha, eu conheço uma fisioterapeuta aqui em João Pessoa que ela faz umas massagens muito boas. Você precisa ir lá. Eu falei, mãe, eu já passei por tanta coisa, não sei se eu tô querendo passar por uma massagem agora. Ela não vai, que é muito bom, ela encontra pontos de tensão e aí você vai ficar bem. Eu falei, tá bom, deixa eu ir lá, né? Quando a mãe pede, a gente vai. Quando eu cheguei lá, era uma microfisioterapia. Eu cheguei na sala, tinha uma maca que tinha espaço para colocar as mãos, tipo uma cruz. Eu já fiquei, ai, Senhor, eu blindo meu corpo, cobre aqui, sela aqui, sela aqui. E eu falei, Jesus, o que é isso? Aí ela, deitei aqui, prazer, sou fulaninha, tal, olha. Ela pegou um livro que ela ia folheando e fazendo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ela falou, eu vou apertar alguns pontos aqui. E aí eu vou soltando esses nós, que é de tensão, de dor, porque nós sabemos que o corpo absorve muita coisa, e isso gera algumas doenças no futuro, então nós vamos soltando esses nós agora.
falei, nó de tensão eu conheço, né? E daí ela apertou bem aqui no meu coração. Quando ela apertou, deu uma dor. Aí eu falei, ai. Aí ela falou assim, nossa, alguém nessa última semana morreu? Você perdeu alguém? Você tá passando por um luto? Aí eu falei, faz sentido. Vejo que és profeta. Eu falei, você fez o curso de sobrenatural, né? Aí eu falei, olha, não foi um luto em si, mas eu vou contar pra você, né? Eu contei, falei, olha, meu marido confessou adultério, nós estamos indo para processos diferentes. Tem uma dor, obviamente, porque o homem que eu achava que existia, ele morreu. Então, acho que é isso que morreu, né? Em nome de Jesus, vai ressuscitar um novo homem. E eu falei... E ela falou, nossa, então... Entendi. Então, deixa eu liberar alguns outros pontos. E daí, ela começou a apertar aqui meu queixo. Ela apertava com força. E ela, não tá doendo? Eu falei, não tá doendo. Ela, não tá doendo? Aí eu falei, não. Ela, não, mas você tem certeza que não tá doendo? Eu falei, moça, vai doer agora, tanto que você tá apertando. E eu falei, não. Ela falou assim, que interessante. Aqui é o ponto da raiva. Ela parou pra mim e falou, você não tem raiva do seu marido? E eu falei, pois pode acreditar que não? Poderia? Deveria? Talvez. Mas eu não sentia raiva, eu sentia tristeza. Que é diferente. Eu falei, eu não tenho raiva dele, eu estou triste, muito triste. E ela falou, então vamos ver os teus pontos da infância. Aí eu falei, eita. Aí ela foi para os pés e apertou. Não tá doendo? Eu falei, não tá doendo. E ela falou, nossa, você é a primeira pessoa que eu conheço que teve uma infância perfeita. Aí eu falei, não mesmo. Não. E naquela hora, lembra que o Senhor está perto? Lembra que nós não podemos ter o controle das nossas vidas? Naquela hora, o Espírito Santo falou comigo, eu curei a tua infância, eu vou curar essa dor. E eu falei, moça, eu já entendi, já posso ir embora. Já valeu o dinheiro que eu paguei aqui, tá ótimo. Eu falei, eu já entendi. O Senhor curou a minha infância. Eu tive uma infância, não foi tão fácil. Meu pai não era cristão, teve muitas outras dores. Não foi fácil. Mas se você não está encontrando nenhuma dor da infância, se você está me dizendo que a minha infância foi perfeita, é porque Deus realmente curou todas as minhas dores da infância. E se Deus curou as dores da infância, Deus vai curar as dores do presente agora. E não vai ficar nenhum resquício de dor. E ali eu entendi, Senhor, eu não posso ter controle, não adianta andar ansiosa, porque o Senhor tem o teu processo no teu tempo. E o Senhor vai fazer. E aí minha mãe falou, não quer mandar Mateus Bill? Eu falei, não precisa mais não. Porque o Senhor curou a minha infância, vai curar a dor deles, vai curar a minha. E isso requer fé. Até aquele dia, eu não sabia. Eu sabia que a minha infância tinha sido curada, mas ninguém nunca tinha me dito que eu tinha uma infância perfeita. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, com Filipenses 4:6, a gente começa a aprender que eu não posso controlar. Fala comigo assim, eu entrego e não controlo. Fala de novo, eu entrego e não controlo. Eu entrego e não controlo. De novo, porque eu sei que isso é uma verdade para muitos daqui. Fala assim, eu entrego e não controlo. Sim, Senhor, que nós possamos realmente te entregar as nossas vidas, as nossas situações, que nós possamos realmente entregar ao Senhor e abrir mão do controle. Porque o Senhor é bom e o Senhor cuida das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Versículo 8, vamos entender mais um ponto de como gerar alegria. Concorda comigo que quando nós entregamos e não controlamos, isso gera alegria? Com certeza, porque você perde a responsabilidade de fazer com que tudo aconteça na hora certa. Eu sei como que vai ser o fim desse processo, meu, da minha família, eu não sei. O que eu sei é o que agora nós temos. E Jesus falou lá em Mateus 6, lá no finalzinho, buscai, pois, em primeiro lugar, o meu reino, não é isso? E aí ele fala, a minha justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E ali ele termina, basta cada dia o seu mal. Isso é uma arma contra a ansiedade. Calma, baixa cada dia seu mal. E a Bíblia fala, quando você entrega isso com orações e graça, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. E aí eu venho para o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Precisamos ter cuidado com 3 vozes que falam conosco. A nossa voz, a voz do Senhor e a voz de Satanás. Mas nesse meu processo, sabe qual foi a pior voz? A voz do Senhor é sempre ótima. Mas a nossa voz, a voz da Jaqueline, ela pode te sabotar. A tua própria voz, ela pode te roubar a paz. Por isso que nós precisamos cuidar da mente. Quando vemos Filipenses 4, o Senhor está alinhando os nossos olhos, encontrando Ele, alinhando o nosso coração, tirando toda a ansiedade. E agora Ele vai alinhar a nossa mente, alinhando os nossos pensamentos. E eu quero ler para vocês mais um trecho do meu diário. Na terça-feira, depois da reunião do presbitério, eu segui para uma sessão de cura interior. Para vocês entenderem, na sexta nós descobrimos, né, no sábado e no domingo, estivemos em oração, eu com o pastor Theo, a pastora Júnia, entendendo como que nós íamos fazer tudo isso. Na terça-feira foi a reunião com o presbitério da Zion, para contar para eles. O Lucas confessar, na quinta-feira ele ia confessar para toda a igreja. Depois da reunião do presbitério, eu segui para uma sessão de cura interior. Quem consegue entender que precisava, né? Foi um tempo tão precioso. Fiz todos os desligamentos possíveis. Quando eu cheguei na sessão de cura interior, foi com um casal de pastores maravilhosos. E eu cheguei para ela e falei assim, eu acho que eu tenho um demônio. Não, porque imagina, eu pensei, 10 anos, sei lá, é um monte de ligamento. Eu falei, eu acho que eu tenho um demônio. Ela falou assim, você não tem demônio? Eu falei, mas eu acho que eu tenho. Eu falei, pelo amor de Deus, faz aquelas orações que você repete, que quem tem demônio não consegue repetir. É verdade. Eu falei, faz. Se eu não repetir, expulsa, pelo amor de Deus. Porque eu não quero ter demônio nenhum. E ela assim, já que você não tem demônio... Mas eu estava tão quebrada e tinha tanto medo que eu falava assim, pode ter, eu não consigo dormir, deve ser demônio. Aí ela, tá, eu falei, faz as orações. E eu vou repetindo, eu falei, se eu travar, tossir, engasgar, você expulsa. Eu nem falei isso, mas eu falei, se eu não conseguir falar, você expulsa. E ela, tá bom. E ela fez toda a oração. E ela fez. Eu consegui repetir toda a oração. E eu assim, tensa, gente. Sabe assim? Eu falei, meu Deus, será? Fez a oração todinha. E quando terminou, ela falou, tá vendo? Você não tem demônio. Ela falou assim, mas tem uma coisa que você tem. Você carrega a culpa. Recebi oração com óleo da unção, oramos pelo meu corpo, mente, e foi pedido para o Senhor tirar toda a culpa e peso que eu carregava. Sim, eu me sentia culpada. Ficava pensando onde foi que eu errei, o que eu não vi, não fiz ou fiz de errado. Mas aí entendi que eu não tinha culpa. E Jesus trocou o fardo que eu carregava pelo fardo dele. Senti a forte presença de Deus e fui para casa. Orei pelas crianças antes de dormirmos.
Ungi Mateus e Bibi mais uma vez com o óleo da unção. Orei por suas mentes, corpinhos e também fiz declarações sobre a vida deles. Quando eu me deitei, já eram 2 horas da manhã. Orei e pedi a Jesus para dormir comigo ali, para Ele me fazer companhia. Consegui dormir pela primeira vez desde a sexta-feira. Amanheceu o dia e eu estava cheia de paz e uma alegria que não era normal. Havia esperança em meu coração, esperança em um futuro que eu ainda não conhecia. Não era a esperança em uma reconciliação conjugal em si. Era a esperança em um Deus que não foi pego de surpresa. Deus sabia de tudo aquilo, Ele estava ciente de tudo. E aí naquela manhã, eu me lembrei de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Às vezes pode parecer que Jesus está dormindo. Mas a gente precisa crer que Ele está conosco. Nós precisamos ter fé. E lembrar disso é buscar sempre trazer à nossa memória o que Jesus já fez. Lamentações 3:21 sempre falou tanto comigo. Mas nessa temporada, Ele tem falado muito mais. E naquele dia, depois de eu ter dormido pela primeira vez, eu falei, Deus, o que o Senhor já está fazendo? Me traz à memória aquilo que me dá esperança. Porque o que não dá esperança vem rapidinho. A gente tem que pedir ao Senhor, né? Se Jeremias estava orando, falando, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, é porque naturalmente, gente, tem vozes que vêm na nossa vida para tirar, roubar a esperança. E nós precisamos discernir essas vozes na nossa mente. E aí eu lembrei que 12 dias antes daquele dia 17, nós estávamos em Recife, ministrando para famílias. E no final daquela ministração, um grupo do G52 se reuniu para orar por mim. E uma menina, 12 dias antes de tudo aquilo, uma menina orou por mim e falou assim, pastora, eu estou vendo o Senhor trocando a tua armadura por uma armadura de diamante. E eu falei, eita caramba. Eu lembro que eu falei, eu tenho esse áudio gravado. E eu falei, nossa, a batalha vai ser grande, porque diamante é a substância mais forte que existe. E ela falou, o Senhor está trocando a tua armadura por diamante e o Senhor está trocando os teus anjos. E naquele dia eu entendi, eu falei, Deus, a força que eu estou sentindo, essa blindagem, era como se eu estava numa tempestade, mas ao mesmo tempo eu sentia uma proteção sobrenatural. Faz sentido, gente? E eu falava, eu estou vestida com uma armadura de diamante. Nada entra no meu coração. Nada entra na minha mente. E isso firma os meus pés na rocha. E aquilo trouxe esperança para dentro de mim. Nem imaginava. Quando ela falou da armadura de diamante, eu pensei no Descend. Eu falei, nossa, vai ser forte o Descend. E o Senhor assim, tadinha. Né? E quando aquilo aconteceu, aquela palavra de 12 dias antes me fortaleceu, trouxe esperança no meu coração. Então, a gente consegue aprender fácil com essa história. Pequena história. Ou você vai ser eu que precisa da palavra, ou você vai ser alguém que vai liberar uma palavra de vida para outra pessoa. Que vai ser esse sustento no momento de dor. Que vai ser essa voz de esperança que o Espírito Santo vai trazer à memória. Então, como é importante nós buscarmos na nossa memória aquilo que traz esperança. E como é importante nós sermos essa voz que gera esperança nas outras vidas. Que o Espírito Santo vai usar essas palavras para trazer a memória delas e sustentá-las no momento de dificuldade. Então, quando a gente vê aqui o poder dos nossos pensamentos, a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu escolhi não ficar pensando no pior. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. O Lucas, ele nunca foi meu inimigo. E ele nunca vai ser meu inimigo. Eu tenho um inimigo. E ele não vai vencer.
A nossa luta não é contra a carne nem sangue. É contra principados e potestades. Satanás é meu inimigo. E aqui não, Satanás. Nós precisamos ter essa consciência na nossa vida. Nós precisamos entender quem nós somos, a situação que nós estamos vivendo e as batalhas que nós vamos enfrentar na nossa mente. Por isso que nós temos o capacete da salvação, que protege a nossa mente, com o entendimento de que o Senhor nos salvou. Nós precisamos olhar para Ele, ver o que Ele está fazendo, sentir o que Ele está produzindo e guardar a nossa mente com pensamentos dEle. Amém, gente? Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que a nossa mente é um campo de esperança. E não de desesperança, de dor, de frustração. Então, fala comigo, é o meu terceiro ponto. Fala assim, minha mente é campo de esperança. Bora lá, põe a mão na cabeça. E fala, minha mente é campo de esperança. Isso gera alegria. Quando nós escolhemos. E eu tanto escolho não pensar no pior, como também eu escolho não fantasiar um futuro. Sei do futuro? Não sei. Sei nem dia de amanhã. Agora, quando nós entendemos que o Senhor está no controle, não há pressa para o processo do Senhor. Não tenho pressa para aquilo que o Senhor vai fazer na nossa família. Uma coisa eu sei, que hoje somos eu, Mateus e Bibi e o Senhor. Como que vai ser amanhã? Não sei. Mas na minha boca eu não vou declarar nada que não venha do Senhor. O que eu declaro é que Deus é bom, que Ele é poderoso. Deus, Ele é um Deus que restaura vidas. Deus é um Deus que nos leva para a eternidade. Então a minha vida não é só aqui. A minha vida é para a eternidade. Deus tem planos e projetos para a minha vida, para a nossa vida hoje. Deus tem planos e projetos para Zion hoje. E isso gera esperança porque eu preciso obedecer hoje. Eu preciso agir hoje, porque basta cada dia seu mal. Então, o terceiro ponto que gera alegria é justamente isso. A minha mente é campo de esperança. E o nosso último ponto está no último versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. No sábado, no dia 18, na sexta-feira, quando a gente soube, no sábado, dia 18, uma pessoa muito próxima, uma pessoa que eu amo muito na Zion, ela me escreveu e falou assim, pastora, eu não sei o que está acontecendo. Eu não faço ideia do que está acontecendo, mas eu só quero te lembrar o significado do seu nome. Jaqueline significa aquela que supera. E eu falei, nossa, aquilo para mim foi um bálsamo. O Senhor falando de novo, sabe assim? O Senhor mostrando que está perto. Eu falei, nossa, verdade, meu nome significa aquela que supera. Eu vou superar. Vai ficar tudo bem, é isso, eu preciso me segurar nisso. E durante esses meses aqui, eu entendi que eu não vou superar por conta do meu nome. Mas Filipenses 4... no versículo que a gente acabou de ler, fala, tudo posso, 13, tudo posso naquele que me fortalece. Posso não é você declarar, tudo posso, então eu posso ter um carro BMW, então eu declaro um BMW na minha vida. Não é isso não é bíblico. O que tudo posso, que Paulo está falando aqui, é de tudo suporto. Ele está falando, eu aguento fome, eu aguento humilhação, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo suporto naquele que me fortalece. Tudo supero naquele que me fortalece. E isso gera alegria. Saber que não é na nossa força, não é no nosso jeito, não é na nossa vontade, mas nós vamos aguentar, nós vamos superar, porque nós estamos em Cristo. E aí eu entendi que eu vou superar e que a minha alegria não está em ser Jaqueline. A minha alegria está em ser cristã. Ser cristã. O Senhor nos chama a sermos verdadeiramente cristãos.
Genuinamente. E quando você lê em Salmos 35, e eu li no comecinho do meu testemunho, que a tristeza pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Eu sempre conheci esse versículo, sempre falava sobre esse versículo, mas durante essa temporada eu entendi uma coisa. Quando a gente lá lê em Gênesis 1, e nós lemos, quem que está no plano bíblico da Zion? Muito bom. Quando nós lemos lá, pouca gente levantou a mão, hein, turma? Quando a gente lê lá em Gênesis 1, que a Bíblia fala, e Deus disse, haja luz. As trevas nada mais são do que a ausência de luz. E aí a Bíblia fala que Deus disse para que a escuridão se chamaria noite e a luz se chamaria dia. E aí a gente vai e olha e fala assim, tá, a tristeza pode durar uma noite, pode. Mas a alegria vem pela manhã. O primeiro livro da Bíblia, com o primeiro capítulo da Bíblia, fala sobre essa luz que vem e dissipa as trevas. E aí você vai para o último livro da Bíblia, Apocalipse 22. Onde se encerra o último livro da Bíblia, com Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a brilhante estrela da manhã. Jesus, ele não é o sol do meio-dia. Ele é aquele que dissipa as trevas. É aquele que vem na nossa vida e faz aquilo que está te matando. Ele gera vida. Esse é o nosso Senhor. Nós vamos superar. Nós vamos produzir alegria. Não porque não teremos nenhum problema em 2026. Mas porque nós somos cristãos. Porque Jesus é a nossa brilhante estrela da manhã. Ele está conosco. Ele vai caminhar conosco. Ele está perto. Ele vai trazer palavras para guardar a nossa mente e guardar o nosso coração. E se você entende hoje o poder de ser cristão, eu te convido a ficar de pé. Que a nossa alegria que vamos produzir durante esse ano de 2026 seja uma alegria de dentro para fora. Seja uma alegria genuína. Não que nós vamos negar os nossos problemas de maneira nenhuma, mas nós não vamos deixar que os nossos problemas nos dominem. Nós não vamos deixar que os nossos problemas tenham controle da nossa vida. E para encerrar hoje, de manhã nós tivemos um momento muito lindo de entregas de vidas ao Senhor. Mas antes de fazer essa oração, eu sinto assim no espírito que existe ainda muita batalha de mente. Eu sei que a Kristen orou durante a ceia aqui. E talvez tenham muitas pessoas que choraram em 2025, continuam chorando em 2026. Ou que estão no meio dessa tempestade sem enxergar nada, mas escolheram vir aqui para a igreja. Escolheram ouvir uma voz que pudesse trazer um norte. Ou talvez você esteja sofrendo hoje porque você causou uma tempestade e você não sabe como resolver. O Senhor é a resposta para todos nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o nosso motivo de alegria. Então, eu primeiro quero orar por você que está passando por alguma turbulência, tempestade, dor. Que você não tem uma alegria externa e o Senhor está te convidando a gerar uma alegria interna. Se é você, só levanta as suas mãos, eu quero orar por você agora. Ok, só ergue as mãos bem alto. Você que está do lado dessas pessoas, estende as mãos sobre elas. Oh Senhor, oh Deus, obrigada por esse dia. Obrigada, Jesus, porque o Senhor alinhou os nossos olhos hoje para Ti. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que as tempestades da vida,
Elas não determinam a nossa identidade, mas elas constroem histórias de testemunho. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor construa testemunhos do teu agir sobre essas vidas. Pai, eu peço agora que o Senhor se faça presente em cada mente, em cada coração, em cada lar aqui representado. Pai, eu peço que no meio dessas tempestades eles possam encontrar o Senhor. Porque a tua palavra diz: perto está o Senhor, e eu sei que o Senhor está perto. Senhor, eu apresento agora esses corações diante de ti. Tira a ansiedade. Eu te peço por essas mentes, traz à memória aquilo que dá esperança. E que eles possam estar firmados na rocha que é Cristo. Senhor, eu te peço que eles não desistam. Fortalece eles agora, Pai. Que eles não desistam. Que eles não desistam de todo esse processo que o Senhor está construindo. E que o Senhor gere lindos testemunhos debaixo de tudo isso. Que eles possam sentir a verdadeira alegria que excede todo o entendimento. Que a paz que excede todo o entendimento esteja agora sobre eles. Eu peço agora sobre a armadura do Senhor sobre eles. A armadura de Efésios 6 sobre cada um aqui. Senhor, que eles tenham esses corações entregues a Ti completamente. Que eles não se movam por sentimento, mas que eles se movam pela certeza de que o Senhor está perto. A certeza que nós não nos movemos e nós não vivemos por momentos, mas nós nos vivemos e nós nos movemos pela Tua palavra. Gera fé agora nesses corações. Fortalece esses pés. Se mostra presente nessas vidas. Que eles possam enxergar em pequenos momentos a Tua bondade. Senhor, eu te peço beijos de um bom Deus sobre eles. Oh Senhor, guarda essas mentes, esses corações. Obrigada porque eles estão aqui. Que a alegria do Senhor seja a força para eles se manterem de pé todos os dias. Vem com teu bálsamo agora. Vem com teu bálsamo que lava, que restaura. Vem Espírito Santo agora, da cabeça aos pés. Eu libero para aqueles que estão nos ouvindo também no online o bálsamo do Senhor, que nos lava, que nos restaura, que carrega todo o fardo que não é nosso. Eu peço pelo fardo de Jesus agora. E se há entre eles alguém que está chorando de arrependimento das dores causadas, Pai, se já houve o confessar de pecados, eu peço que o Senhor quebre agora toda a culpa em nome de Jesus. Que eles possam se reerguer mais fortes e firmes, odiando o pecado e amando o Senhor. Que eles façam o inferno tremer, porque nunca mais o inferno vai ter essas vidas. Senhor, nós temos um inimigo e ele não vai vencer. Fortalece essas vidas agora. Eu declaro testemunho no meio da dor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você está perto dessas pessoas, abraça. Dá um abraço nelas. E agora eu quero orar por você, que talvez entrou aqui e não conhecia Jesus. Talvez você conhecia Jesus de falar. E hoje você entende que você precisa de um novo nascimento.
Hoje de manhã nós tivemos 17 vidas. Casais vindo aqui na frente. E foi tão lindo ver o Senhor restaurar vidas, reconstruir histórias. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. O Senhor te trouxe aqui hoje. Eu sei que pode estar tendo uma briga na tua mente, mas eu quebro essa briga agora em nome de Jesus. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, quer receber essa vida nova e falar: olha, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não sei qual foi o teu passado, mas uma coisa eu sei: o Senhor pode te dar hoje uma vida nova e uma história nova. Se você já foi cristão um dia e se afastou dos caminhos do Senhor, você não vai somente fazer uma reconciliação, você vai nascer de novo. Se é você, vem aqui na frente agora. Eu quero orar por você. Só vem pra cá. E nós vamos orar juntos por essa vida nova. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha, só vem. Glória a Deus. Ai, Senhor, obrigada. Glória a Deus. Só vem. Só vem. Jesus tem uma história nova. Jesus tem um tempo novo. Vem. Eu sei que tem mais. Não tem nada do que você tenha feito que não seja capaz, glória a Deus, meu amor, que não seja capaz do Senhor perdoar. Nada. Ele só precisa que você entregue sua vida para Ele. E Ele vai construir uma nova história. Tem mais alguém? Vem. Deixa de ser cabeça dura, não é verdade? Eu sei que o Senhor está falando. Eu sei que o Senhor às vezes está falando: vai, e você está falando: eu faço a oração daqui. Não, sabe por quê? Quando você sai do seu lugar e você caminha, você está falando pro inferno: aqui não, Satanás. Não mais. Vem. Não mais. Não mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor. Abala o inferno, Senhor. Abala o inferno. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem tirado essas vidas do inferno e trazido para a maravilhosa luz. Vem. Eu vou chamar só mais uma vez. E você que está no online, só coloca assim: eu estou entregando hoje a minha vida. Eu quero orar por você também. Mais uma vez. Tem mais alguém aqui? Eu não quero fazer essa oração sem te dar a oportunidade da maior transformação na tua vida. 3, 2. Muito bem, lindona. Parabéns pela coragem. Muito bem. Yes. Agora, a Bíblia diz que hoje está tendo festa no céu. Agora eu quero que vocês olhem para mim. Todos vocês que estão aqui na frente, olha para mim. Olha para mim, meu amor. Olha para mim. Jesus não está prometendo uma vida fácil.
Prazer, meu nome é Jaqueline. Não. Jesus, ele falou, nesse mundo, vocês vão ter aflições. E quando você se converte, tem um alvo gigante nas suas costas, assim, pro Satanás. Só que junto, quando você entrega a sua vida pro Senhor, vem anjos guardar. Vem o Espírito Santo caminhar junto com vocês. E aí você vai conseguir encontrar alegria mesmo no meio da dor. Só que a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. O que isso significa? Nós todos vamos entrar como testemunha. Eu estou olhando o rostinho de vocês. E nós todos vamos entrar como testemunhas do dia que vocês entregaram a vida de vocês ao Senhor e receberam essa vida nova. E quando mentiras vierem na mente de vocês, nós como igreja estaremos aqui e vamos falar assim, como é seu nome? Mateus, que nome lindo. Sabe o que significa Mateus? Presente de Deus. Mateus, quando se vier... Não quando, se vier uma dúvida do teu chamado, nós estaremos aqui todos juntos e vamos falar, Mateus, eu estava lá no dia que você entregou sua vida para o Senhor. Você é um homem novo, com uma nova identidade. Você é um presente de Deus. Não só para a tua casa, você é um presente de Deus para o corpo de Cristo. Se você carrega essa identidade, agora você vai ser Mateus, o cristão. Assim como vocês estão recebendo hoje um novo nome, uma nova identidade. Por isso vocês vão verbalizar e nós vamos entrar como testemunhas. Eu vou falar uma oração e vocês vão repetir comigo. Estão preparados? Estão conscientes do que vocês estão fazendo? Eu posso te garantir, diante de Deus que está aqui, que a vida do cristão nem sempre é fácil, mas ela é incrível. Ela é incrível, porque nunca nós vamos estar sozinhos. Então fala comigo assim, repete bem alto, fala assim, querido Deus, hoje eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador. Eu creio e confesso com a minha boca que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou para que eu tivesse vida. Eu recebo hoje vida nova. As coisas antigas se passaram e eu creio que tudo se fez novo. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu recebo agora o Espírito Santo para caminhar comigo, para falar comigo e me ajudar nessa nova caminhada. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá uma salva de palmas. Vocês que estão aqui, abracem essa. Minha vontade é abraçar todos eles. Dá um abraço nessas vidas novas. A nossa igreja vai ajudá-los nessa nova caminhada. E vocês que estão aqui, essa alegria, ela só pode ser produzida pelo Senhor. É só Ele. É só Ele que pode trazer essa alegria. Então nós não vamos nos abalar. E nós vamos cantar agora isso. Nós não nos abalaremos, porque nós estamos firmados naquele que conhece todas as coisas e nunca é pego de surpresa. Vamos adorar o Senhor. E os que confiam em ti, como águias voarão, os nossos olhos estarão no
haja fruto na vide. Eu me alegrarei em ti. Declara isso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Levante as mãos e declare isso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me os nossos olhos estarão. E os que confiam em ti são como montanhas, como rocha firme. Não nos abalaremos. Os que esperam em ti, como águias voarão. Os nossos olhos estarão nos céus. E os que confiam em ti são como montanhas, como rocha firme. Não nos abalaremos. 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 Nos abalaremos. Não nos abalaremos. Não nos Nossos pés estão firmados na rocha que é Cristo. Ora em línguas por 30 segundos, levanta a sua voz. Existe um bálsamo de cura vindo sobre toda a igreja. Receba sobre a sua casa, sobre a sua família. Receba o vinho novo do Senhor. Mais do vinho novo. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Celebre o Senhor. Uau.
Abra as tuas mãos, eu quero declarar a bênção apostólica que nós oramos todo primeiro domingo de cada mês. Mas mesmo antes disso, feche os teus olhos. Perceba a presença de Deus aqui nesse ambiente. Na verdade, declara comigo, diga: Senhor Deus, perto está o Senhor, eu não serei abalado, e eu recebo a alegria que só pode vir da tua presença. Agora profetiza sobre a tua família, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu recebo este bálsamo de cura sobre a minha família. O Senhor me mostra que é um ano de salvação sobre muitas famílias aqui. Talvez entes queridos que você tem orado. Eu quero declarar, esse é o ano. Se você é essa pessoa, se você toma essa palavra para você, só levanta as mãos agora. Deus, eu oro agora por uma temporada de colheita. Ah, sim, Senhor. O Senhor pode abrir esses corações. Por 30 segundos agora você vai agradecer pela salvação. Talvez do teu pai, talvez do teu filho, talvez do teu cônjuge, seja lá o que for, agora mesmo você vai agradecer. Começa a agradecer agora. Deus, nós agradecemos porque é temporada de colheita. Nós agradecemos por salvação. Salvação nas famílias aqui representadas. Nós oramos agora restauração. O bálsamo de Gileade invadindo as famílias. Curas, sinais, maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Celebre agora a salvação na tua casa. Se você recebe essa palavra com fé, celebra em nome de Jesus. Uau. Glória a Deus. Dá 3 high fives aí no teu irmão e fala assim: se alegre, porque esse será o melhor ano da tua vida. Antes da gente orar a bênção apostólica, abrace 728 pessoas. Glória a Deus. Existe festa na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora sim, pode abrir as tuas mãos. Eu quero orar isso sobre você. Hoje eu declaro sobre ti as bênçãos de Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Abraão foi abençoado de todas as formas, que Deus abençoe a tua família, as tuas propriedades e te torne uma bênção para as nações. Assim como Deus abençoou Jacó ao mudar o nome dele para Israel, que também o teu nome, cristão, te leve a ser frutífero e multiplicar tudo o que as tuas mãos tocarem. E quando fores tentado e provado, que saias vitorioso como Jó, com a porção dobrada do que tinhas antes. E à medida que crias os teus filhos no temor do Senhor, que eles cresçam em retidão, trazendo honra ao nome da tua família. E quando honrares a Deus com os teus dízimos e ofertas, que as bênçãos do Senhor, inclusive as materiais e financeiras, te alcancem e transbordem em todas as áreas da tua vida. Eu declaro que o devorador é repreendido e aniquilado da tua casa, e que muitos se levantarão e reconhecer-te-ão como um filho de Deus abençoado. Enquanto esperas no Senhor e obedece a sua palavra e busca-o acima de tudo, as bênçãos de saúde, coragem, proteção e favor serão a sua recompensa. Que o Senhor proteja e guarde a tua entrada e a tua saída. Zion Lisboa, que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e vos dê a paz que excede todo entendimento. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus.
tô com uma vontade de dançar, mas eu não sei dançar. Eu queria chamar o Cede aqui na frente. Quantos estão recebendo algo do Senhor essa noite? Quem quiser ficar na presença de Deus, pode ficar na presença de Deus. Nós teremos aqui à frente a equipe de ministração que está preparada para orar para você. Se você quer receber uma palavra de encorajamento, uma palavra profética, ou até mesmo confessar algo, algum pecado, alguma coisa, nós estaremos aqui à frente, preparados para orar por você. Lembra que o Queolo está aberto para você jantar. O jantar está preparado. Fornalha volta às 6h30 da manhã na terça-feira. Links também voltam essa semana para estarmos em família. Que Deus abençoe. Domingo que vem a Vision Sunday, domingo da visão. Venha e traga 30 pessoas que não conhecem a Jesus. Até domingo que vem.